Olá pessoal, hoje a gente vai fazer a revisão da prova trimestral do estado de Minas Gerais. Alguns alunos estão perdendo o sono por conta dessa prova, mas hoje a gente vai fazer uma revisão que provavelmente na prova de filosofia vocês não vão ter grandes dificuldades. Não está uma prova difícil e com as nossas dicas aqui hoje eu tenho certeza que vocês irão desenvolver um bom trabalho. A filosofia e política. Filosofia e política. A gente tem que imaginar que ambas elas nascem da mesma necessidade. Primeiramente, uma necessidade antropológica. Uma necessidade antropológica. Antropolol, né, acentuado. Proparoxítona. Então, essa necessidade antropológica significa uma valorização do homem. Tanto a filosofia como a política, ela nasce desta necessidade antropológica de refletirmos sobre as demandas do homem na sociedade, quer em seu âmbito pessoal, né, o homem pensando a si mesmo, isso que é filosofia, quer no âmbito social, o homem pensando em seu meio e diante daqueles que o permeiam. No âmbito social, política, né? O nascimento da política, como a gente viu, a polis grega, como vocês bem sabem, a polis grega foi o que impulsionou o surgimento da política. Então, esta é o primeiro elemento em comum entre filosofia e política. Quando a gente fala de filosofia e política, a gente está falando também do pensamento, da razão. Então a gente vai colocar aqui razão como sendo um desses elementos comuns entre filosofia e política. A razão, a capacidade que o homem tem de pensar, de questionar o seu meio e assim desenvolver uma reflexão, quer pessoal, quer em relação à sua existência, quer em relação ao ambiente em que ele está e as pessoas que estão à sua volta. Tudo isso parte de uma reflexão racional e as duas têm este ponto em comum. Outra coisa que encaixa aqui na razão é a questão da discussão. Então, a partir da necessidade de questionar, de se relacionar entre si, nasce também a necessidade da discussão e a partir da discussão nasce a técnica discursiva, que a gente chama de retórica. Retórica. Então, a retórica nasce disso aí. Então, a gente pode pegar principalmente esses três eixos que são as bases comuns tanto da filosofia e da política. Então, aqui a gente percebe que tem um tracinho aqui, outro tracinho aqui e outro tracinho aqui. Digamos que isso são raízes de uma árvore em que há aqui um galho da política e aqui um outro galho da filosofia. São duas vertentes de uma árvore, mas que possuem
as mesmas raízes, as mesmas bases, que é a questão antropológica, a questão racional e a questão da retórica. Então, basicamente, é esta revisão de filosofia e política que a gente vai precisar para a prova trimestral, tá bom? Passando desta parte de filosofia e política, a gente vai entrar em um outro assunto que também provavelmente vai cair em nossa prova. Vocês já tiveram acesso às provas, provavelmente vocês já viram as questões de filosofia. Dualidade, ou aquela questão dual entre filosofia e mito, que a gente já conversou, né, a respeito, né, das características em comum entre um e outro, da passagem do mito para a filosofia. Isso a gente está lembrado, né? Então, enquanto que para o mito a explicação para as coisas vinha com um caráter religioso, sobrenatural, podemos dizer fantasioso, fantástico, né? Fantástico fica mais bonito. Discussões a partir da fantasia, das alegorias, dos deuses, dessa questão muito mística, muito sobrenatural. Enquanto que o mito busca a explicação para as coisas a partir desta linguagem, a filosofia ela busca uma linguagem racional. Uma linguagem, podemos dizer também, antropológica, por que não? Então, esta é a grande diferença entre mito e filosofia. Então, a explicação para as coisas da natureza a partir do mito é a partir deste ambiente religioso sobrenatural. Já para a filosofia, a explicação para as coisas naturais, ambos aqui para as coisas naturais, para a natureza, né? Enquanto que para um é religioso, sobrenatural, fantástico, para o outro é uma linguagem mais racional, mais antropológica. Então, esta é a diferença que a gente precisa saber para responder à prova, né? Então, o princípio da filosofia para explicar as coisas da natureza é o princípio da racionalidade. Provavelmente vai ter uma questão falando sobre isso lá. Aí vocês já estão adiantados quanto a isso. Seguindo, né, a gente pode saber que quando se fala de filosofia, a gente está falando de razão, né? Razão humana. A capacidade que o homem tem de refletir sobre si e sobre as coisas do mundo. Não mais uma linguagem fantástica, fantasmagórica, mas em uma linguagem racional a partir da realidade em que ele está inserido e a partir da capacidade que o homem tem de inferir coisas, não mais buscando fora deste mundo físico as suas explicações, mas a partir daquilo que está em volta do ser humano, ele vai conhecendo. É uma linguagem muito
aristotélica, platônica, aristotélica, né, tudo, a questão da razão, não mais ligado ao mito, mas ligado à racionalidade humana. E por fim, para falar do mito, a gente muitas vezes pode encarar o mito de uma forma pejorativa, mas a gente tem que ter uma sensibilidade de saber que o mito, ele trouxe para os nossos dias uma riqueza cultural muito grande. Hoje nós não interpretamos os mitos mais da forma como os antigos interpretavam, quando ele surgiu, mas traz, de certa forma, uma riqueza cultural e uma possibilidade de desenvolvimento destes mitos a partir das questões existenciais do ser humano. Então, o mito deixa de ter o seu valor, a sua verdade apodítica, a sua verdade certa, né, mas traz uma verdade recheada de cultura, de desenvolvimento do pensar humano. Então, o mito, para a nossa cultura, tem um valor cultural, uma riqueza cultural muito grande. Então, a gente precisa reconhecer que o mito tem o seu valor cultural, digamos assim. O valor cultural do mito, porque até hoje nós utilizamos desta linguagem mítica para falar para as pessoas. Então, tem um valor até nos nossos dias a questão mítica. Talvez não mais da forma como os antigos interpretavam, mas ainda existe esta carga cultural nos nossos dias. Bom, gente, então esta foi a nossa revisão, do conteúdo, né? Eu não vou estender muito a reflexão, não precisa, né? Basicamente isso, como eu disse, é uma revisão, então a gente não precisa aprofundar tanto nas questões, porque isso já foi feito em aula, quer minha, quer de outro professor, e aqui é só para dar uma refrescada na memória de vocês. Eu espero que vocês façam uma boa prova e aproveito para pedir para vocês, né, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, né, com vocês, nas rodas de conversa de vocês, para que as pessoas possam ter acesso à filosofia, né, para que se quebre um pouco deste preconceito que se tem com a filosofia, que é uma coisa chata, que é uma coisa monótona, mas é algo imprescindível para o ser humano. Um abraço e até mais.